Bem iceberg. O iceberg é composto com vários assuntos e tópicos sobre um determinado assunto. E conforme vai ficando mais fundo, mais obscuro ele vai ficando. E claro, para dar uma pitada nisso aqui, vamos ver até onde eu consigo te levar. Então, cada ideia que você tiver, você comenta e eu volto para fazer um vídeo só com a teoria de vocês. E como isso daqui vai envolver muitas teorias, alguns casos bizarros, eu quero saber o que vocês acham disso. Portanto, sejam muito bem-vindos às profundezas de uma aventura. Pra você não se perder nisso daqui, eu vou dar uma explicação rápida. Esse vídeo vai girar em torno de Hora de Aventura, onde geralmente no topo do iceberg temos curiosidades sobre os personagens. Muitas vezes você que tá assistindo pode até ter um conhecimento do assunto, mas o intuito é te levar um pouco mais fundo nisso. Trazer coisas que você não viu, não pensou, não prestou atenção, uma coisa nova. E quanto mais a gente se aprofunda, mais misterioso e bizarro essa curiosidade fica. Então vamos viajar sobre as histórias reais e as teorias, eu quero saber se você vai conseguir identificar qual é qual. Porque cara, eu te garanto, tem coisa que você não vai acreditar, mas que sim, é verdade. Mas sem mais delongas, vamos ao iceberg. Hora de Aventura é um desenho que marcou a infância de muita gente. Teve sua estreia oficial em 2010 e, pra tristeza de muita gente, encerrou com seu último episódio em 2018. O desenho, que é muito bem feito, conta a história de Finn, um humano que ama aventura e que anda com seu melhor amigo e meio-irmão, o Jake, que nada menos é um cachorro que tem o poder de mudar de forma. Os dois moravam juntos em uma casa em cima da árvore no mundo de Ou, um lugar pós-apocalíptico que era repleto de muito mistério e de algumas pessoas um tanto que peculiares, como a inteligente princesa Jujuba, a rainha de um reino doce, ou o Rei Gelado, que se autoproclamou rei daquele reino e tinha um gosto meio que diverso pelas princesas. Eu gosto tanto de princesas. Mas a série tem muito mais personagem, um mais louco que outro, com várias histórias que vale a pena assistir. E realmente esse desenho é muito curioso, porque você não precisa andar muito pela internet pra você dar de cara com várias teorias que tem, algumas histórias escondidas e muito mistério que ele trouxe ao longo dos seus 8 anos. Finn é daltônico. No episódio 38 da quinta temporada, chamado de Fome de Vermelho, Finn acaba tendo um grande trabalho para conseguir pegar um rubi que ficava dentro de uma ravina, mas depois de uma boa conversa com seu irmão, ele descobre que aquilo não era um rubi, mas que na verdade era uma esmeralda. Ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e descobre que ele é daltônico. Saca só o rubi que eu trouxe. É uma esmeralda, cara. Você também? Esmeraldas são verdes, Xará. Esse negócio é verde. Por que tá todo mundo me zoando? Ele é vermelho escurão, quase cinza. Às vezes vermelho é cinza. Você tá ficando daltônico, mas isso não é motivo de vergonha, não. Opa. O episódio piloto da série foi ao ar em 2008, apesar dessa não ser a data de lançamento oficial, que veio a ser alguns anos depois. Isso se dá porque o desenho foi transmitido primeiramente pela Nickelodeon, que depois de ver que ele não tinha uma certa significância, decidiram apenas abandonar o projeto. Felizmente, algum tempo depois, o Cartoon Network acabou olhando com outros olhos pro desenho e decidiu continuar com esse projeto. E o desenho, bom, acabou virando um dos maiores do mundo. É, Nick, nessa tu vacilou. Scarlet. Scarlet é o nome que Finn deu para sua espada favorita, que ele usa na primeira e na segunda temporada. É uma pena porque no episódio Você de Verdade, Scarlet acaba sendo destruída por um buraco negro. Mas bem, foi a solução para que todo mundo continuasse vivo ali. Tudo é um sonho. Essa é uma das teorias que mais ficaram famosas dentre todos os seus fãs e todos aqueles que assistiram a série. Eles acreditavam que o que estava acontecendo ali não se passavam de sonhos do Finn, que na verdade estava em coma, ou histórias que Simon, o Rei Gelado, contava no final do mundo, dentre todos os destroços que a guerra deixou. Mas bem, isso acabou ficando apenas como uma teoria. Ou será que mais pra frente vai ter alguma coisa? E bem, como já bem disse, esse nível foi apenas uma superfície, algo para mostrar algumas curiosidades da série, mas chegou o primeiro nível. O estado policial do Reino Doce. Ao contrário do Reino de Ou, que não tem nenhuma força policial ou algo do tipo, o Reino Doce tem muitas defesas, como seus muros altíssimos, guardas-bananas, armadilhas e outras forças de proteções secretas que ficavam escondidas pelo reino, que incluem Finn e Jake, e a gente pode até dizer que eles são os maiores guardiões, né? Rei Gelado e a Coroa de Gelo. Isso se refere à importância que o Rei Gelado tem na série, já que ele participou de diversos episódios e várias aventuras que ele teve com os protagonistas. No episódio 19 da terceira temporada, descobrimos a história verdadeira do Rei Gelado, que na verdade se chamava Simon, um investigador científico, que em um dos mistérios que ele investigava acabou encontrando a Coroa de Gelo. E bem, depois de conhecer seu poder, ele acabou não voltando mais atrás. E é claro que a coroa deu motivos para que não fosse abandonada novamente. Chefe do Prismo.
Prismo é uma identidade cósmica do desenho. Ele revela que tem um chefe durante o episódio Mistura de Realidade da 7ª temporada, mas convenientemente, depois que ele revela isso, ele não é mais citado na série, fazendo isso do seu chefe virar um mistério. Só que é muito estranho ele ter sumido justamente quando ele fala que tem alguém que manda nele, e bem, isso abriu diversas teorias. Mas eu só acho que o chefe não gostou que falou dele e acabou demitindo ele. Será? Martin tem um dano cerebral. Em uma arte promocional feita por Sam Alden, mostra Martin depois de ter levado uma pancada na cabeça e tá com traumatismo craniano depois de uma grande batalha no passado, o que justamente justifica sua personalidade e sua falta de memória de quando ele aparece no desenho. Ora, chegamos ao nível 2, então pega sua pipoca porque as coisas vão começar a esquentar daqui em diante. O Caracol. Um dos easter eggs de Hora de Aventura é esse pequeno personagem, que a princípio, apesar de aparecer diversas vezes, acaba se tornando insignificante, passando despercebido a olho nu, até que ele recebe uma certa relevância quando ele é possuído pelo Lich na 2ª temporada, onde ele acaba liberando o vilão do seu aprisionamento para que ele possa concluir o seu plano. E se não bastasse essa aparição que de certa forma mudou muito o caminho da série, o pequeno caracol volta a aparecer mais pra frente, mas dessa vez no final da temporada 4, novamente possuído por Lich. Só que dessa vez Lich só usa o caracol para chegar até Billy e possuir ele. Então o que será que esse caracol realmente é? Eu acho que o Lich estava de olho o tempo todo. Casa do Bimo. No último episódio chamado Venha Comigo, que faz referência à música da série, Beth e Charmy querem conhecer o Rei Dio para perguntar sobre o braço de Finn que eles acabaram achando depois de um guarda ter pisado nele. E curiosamente, quando chegam na casa do rei, no topo do Monte Cragdor, quem abre a porta é o Bimo, que se apresenta como o rei daquele reino. Rei Gelado é imortal. Simon ou Rei Gelado, como preferirem, é um dos personagens mais importantes da série, como eu falei antes. No episódio final de Hora de Aventura, Beth, sua esposa, desejou com os poderes da coroa que Simon ficasse a salvo, fundindo Golby com ela mesma. O novo Golby acaba deixando para trás o mundo e a coroa e agora tem um novo objetivo de vida, nessa nova fusão com a Beth, que é deixar Simon vivo. Então nisso, para que Simon morra, seria necessário que a morte reivindicasse ele. Mas é claro que, como ela já deixou nítido anteriormente, ela não se mete com Golby. Então, deixando Simon pra lá, ele acaba virando imortal. Hora de Aventura acontece no mesmo mundo que apenas um show. Essa é uma das teorias mais antigas criadas a respeito das séries, o que acabou trazendo mais teorias de que as séries do Cartoon Network vivem no mesmo mundo, mas em datas diferentes. Essa teoria acabou ganhando muita força quando foram feitos 6 episódios de Uma Nova Aventura para Finn e Jake, onde eles acabam viajando para o parque de apenas um show para pedir ajuda para lidar com uma noiva. Esses episódios não tiveram qualquer relevância com o decorrer da série, mas me fala aí, será que tá tudo interligado mesmo? Se tá tudo interligado, muita coisa faria sentido, né? Jake está morto em Obsidian. Obsidian foi um especial lançado recentemente de Hora de Aventura. Lá, o Finn aparece bem mais velho com uma tatuagem de Jake no peito, o que fez todos que assistiram acreditar que ele realmente estava morto. Até porque Jake ele não aparece em nenhum momento desse especial. kingofu.tumblr.br. Esse é o Tumblr oficial da equipe de Hora de Aventura. Esse é um lugar onde fazem postagens relacionadas à série, making-offs e novidades sobre novos episódios que estão sendo feitos da série. Como Ilhas Distantes, que já inclui desenhos, vídeos, esboços e muita coisa nova que ainda não saiu de lá. E vamos ao nível 3, o braço de Lich. No episódio Mistura de Realidade, aquele mesmo que eu falei do Prismo, o Finn de Farm World, que é o Finn de outra dimensão, acaba criando junto com Lich um lago que dá acesso a todas as outras dimensões. Mas quando Lich tenta possuir Jake, o braço de Finn acaba soltando uma espécie de grama que consequentemente acaba cortando o braço de Lich. Primeiro Jake cai e o braço cai logo em cima, só que acaba escorregando e caindo dentro do lago. O que eles acabaram não percebendo é que os braços se multiplicaram e acabaram indo para todas as dimensões, mostrando que há um braço em cada dimensão onde já existe um Lich, então seria mais uma parte para se juntar a ele. Seria de certa forma mais poder pro Lich. Lich de Farm World, assim que perde o braço, consegue fazer um novo crescer no lugar, então possivelmente esses braços conseguiriam fazer um novo corpo crescer no lugar deles também. Então será que todas as vezes que o Lich apareceu na série realmente era o mesmo Lich? Ou esse braço já teria criado um corpo e aparecido antes e você nem imaginava? Reencarnação de Finn e Jake. Em um futuro pós-apocalíptico, Charmy e Beth, os personagens que apareceram no último episódio são supostamente reencarnações de Finn e Jake. Como sabemos, existe a reencarnação em Hora de Aventura, já que alguns personagens têm vidas passadas e contam isso no decorrer da série. Como por exemplo, no episódio 34 da 5ª temporada, nos mostram algumas vidas passadas de Finn, o humano, o que comprova que ao morrer a pessoa reencarna. E ao falar de Charmy e Beth, ambas têm formas que se parecem realmente com Finn e Jake. Charmy tá sempre buscando novas aventuras e
pra dar uma cereja no bolo, no último episódio ela acaba encontrando justamente o braço perdido de Finn e ela usa uma espada justamente idêntica como o Finn usava. Por outro lado, Beth não parece ser uma reencarnação de Jake apesar da sua aparência, mas sim uma descendente de Jake e Lady Iris, já que ela tem uma aparência muito semelhante com a de Jake e um chifre, assim como Lady Iris. E ao contrário de Charmin, que tem sua forma muito parecida de agir com Finn, Beth não parece muito com Jake quando se fala das ações dela. O posto de Bonibel Jujuba. No episódio Bonibel Jujuba da 10ª temporada, Jujuba conta a história do seu passado há 800 anos atrás. Em uma das suas expedições às antigas civilizações, ela acaba achando um poço de combustível que está cheio de destroços, que só de olhar já dá pra ver e identificar várias coisas que se remetem a várias histórias da série. Quem sabe eu não volto pra fazer um vídeo só disso aqui pra vocês. Mas dentre todas aquelas coisas que tinham ali, a Jujuba acaba encontrando uma caneca de melhor tio do mundo e uma foto de uma família. Um momento que ela deixa clara sua vontade de ter uma família e simplesmente decide criar. E só de olhar pra foto e pra família dela, a semelhança é gigantesca. O coma de Finn. Como eu falei anteriormente, uma das teorias onde Finn está em coma, isso aconteceu porque ele tinha uma péssima relação com os pais que brigavam direto com ele pela questão do seu comportamento. E nisso ele recorre a seu cachorrinho, que ele chama de Jake, é seu único e melhor amigo. Infelizmente seu cãozinho morre e Finn tenta tirar a própria vida, que acaba resultando nele ficando em coma. Onde todo esse tempo ele conseguiu reencontrar o melhor amigo e tem levado a sua imaginação a novas aventuras. Mas devido ao coma de Finn ser muito profundo, ele acaba realmente acreditando que foi criado pelos pais de Jake, porque ele apenas não lembra de seus pais. Porém, conforme o tempo vai passando, Finn acaba tendo alguns choques de realidade, onde ele acaba indo se lembrando aos poucos do seu pai e traz para suas aventuras. Rinda Mandala. Também conhecido como Phil Face, é um dos easter eggs de Hora de Aventura. Ele acaba aparecendo em diversos episódios das séries nos momentos mais aleatórios, mas tudo isso para ser uma referência direta a Phil Rinda, um dos designs de Hora de Aventura. Esse easter egg acontece porque toda vez que alguém conta alguma coisa da série pra Phil, essa é a cara que ele faz, literalmente mostrando com essa cara que ele tá totalmente empolgado com aquilo. A morte direta de Prismo. Prisma é uma identidade cósmica manifestada pela consciência de um velho que vive dormindo no centro do universo, e que, pra variar, pode realizar desejos. Porém, no episódio Acorda da 6ª temporada, Prisma é morto já que Lich acorda o velho que manifestava ele e em seguida acaba matando ele, jogando um gás tóxico em sua cara que acaba transformando ele em pó. Susan Elseborg. No episódio 29 da 6ª temporada, Susan acaba lutando contra um monstro. Ao dar uma cabeçada no monstro e cair em uma gosma, ela precisa tirar sua touca e isso acaba revelando um circuito em sua cabeça. Depois, no episódio reinício da temporada 8, se confirma que ela realmente é uma ciborgue humana com um chip de controle mental. Esse chip tem o objetivo de coletar algumas espécies e é identificado pelo número XJ77. Mais pra frente, uma minissérie chamada Ilhas dentro do desenho, no episódio O Convite, acabam se retirando esse chip que controlava ela volta a ser humana. No episódio Esconderijo, se revela seu verdadeiro nome, que é Kara, e ela nada mais é do que uma humana modificada para capturar quem tenta escapar da Ilha dos Fundadores. Finn é canibal. No episódio Os Pais Dela, da 2ª temporada, Finn e Jake vão conhecer os pais de Lady Iris, a esposa de Jake. Em um momento, quando eles estão sentados na mesa comendo, é apresentado para eles carne humana, só que de soja. No começo, Finn acaba relutando contra aquilo e achando isso bem estranho, mas no final ele prova e aparentemente gosta. 3009. Na introdução de Venha Comigo, que é o episódio final de Hora de Aventura, é possível ver várias mudanças. Isso acontece porque esse episódio passa em 3009, ou seja, 1000 anos depois do tempo que normalmente acontecia a série. Dentro daquele site que eu falei antes, onde postam making-offs, novidades da série, dentre várias coisas, foram exibidas algumas artes como da Princesa Caroço ou uma reencarnação dela, dizendo algo como Cristo é 3009, ou outra arte mostrando esses 1000 anos no futuro e os personagens novos que tem lá. O Mundo do Travesseiro. No episódio Purroy da 5ª temporada, Finn, depois de se sentir deprimido ao contar uma piada pra Princesa de Fogo e ela não achar a graça, pra passar um tempo sozinho ele acaba entrando num forte de travesseiro feito por Jake. Lá ele acaba dormindo e tendo um sonho com o mundo do travesseiro, onde ele vive uma vida normalmente, onde cresce, casa, tem filhos e morre. Só que depois que ele sai de lá ele acaba não se lembrando de nada. O bizarro é que no final, quando Finn morre, aparece Golby, que na teoria se alimenta da consciência das pessoas. Só que Finn acaba pulando Golby e por isso ele volta à vida e consegue sair do forte. Alguns acreditam que isso realmente foi uma vida de Finn, que ele viveu tudo aquilo, mas outras pessoas pensam que isso é só um sonho. O que você acha? Princesa Jujuba está presa no futuro.
Na introdução do episódio final de Hora de Aventura, é possível ver uma criatura de pele rosa atrás das grades numa prisão de gelo. Facilmente poderia ser a princesa Jujuba, que foi presa por Gunther na sua forma de rei gelado, já que ele também poderia ter o seu desejo por prender princesas, assim como seu antigo mestre. Em seguida mostra um outro ser que as características e as roupas que usam bate com Marceline, o que reforça ainda mais a ideia de realmente ser a princesa Jujuba que está aprisionada. Criaturas primordiais. No início do episódio Estrela de Ouro da sexta temporada, Docinho, após ser zoado pelo rei de Ou e Toronto, desperta o Lich, que depois de agradecer pelos ensinamentos, Lich fala que vai ensiná-los também, que diz que antes desse tempo não existiam nada e antes do nada existiam monstros, e que os monstros são o início de tudo. Dentre esses monstros que foram mostrados está Orgalog, a forma inicial de Gunther quando ele era destruidor de planetas. Gibbon matou a princesa Tartaruga. Novamente na intro do episódio final da série, é possível ver Gibbon portando uma das joias da coroa no lugar do seu olho. Essa joia é justamente a mesma joia que a princesa Tartaruga ganhou de Gunther quando ele pediu ela em casamento, porque na intro mostra Gunther sem sua joia e ele teria tirado justamente para entregar para a princesa Tartaruga. Bem, esse vídeo deu certo trabalho porque eu tive que pesquisar bastante, então deixa seu comentário sobre o que achou e se eu trago mais vídeos assim. Não esquece de deixar aquele like que me ajuda bastante, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, um grande abraço e tchau!